Vamos lá então, né? Então a proposta aqui é tentar interpretar aquela situação do circuito simples, né, com resistores em séries, né? O exemplo proposto ali pelo Khan Academy, né? Como trazer isso para o nosso ambiente de funções, né? Que em especial tem a ver com a função linear, né? Mas vamos a ela. Então a gente sabe inicialmente que foram dados na bateria uma tensão total, né, de 20 volts. Então vou chamar aqui de VT, né, tensão 20 volts. Sabemos também que existem três resistores, né? Um primeiro resistor que eu vou chamar de R1 com 2 ohms, um segundo resistor com 3 ohms, tá? E um terceiro resistor com 5 ohms, tá? Pela lei de Ohm, né, se a gente trabalhar com essa ideia da tensão no primeiro resistor, onde a variável seria a corrente, né, a gente teria nesse instante o resistor 1 vezes a corrente. Né? Então, nesse instante, eu estou considerando o eixo das abscissas, a horizontal ali, né, o eixo, o meu domínio sendo a corrente, né, então a variação da corrente, enquanto que o eixo Y seria a tensão. Então a gente teria aqui nesse instante uma tensão voltada para o primeiro resistor, uma segunda tensão voltada para o segundo resistor, né? E uma terceira tensão voltada ao terceiro resistor, tá? Observe então que a gente teria nesse instante três funções, né? Mas aí como interpretar a corrente? Até porque, conforme foi observado, né, a corrente ela é constante, né? Estamos trabalhando com um circuito de corrente contínua, né? Então, nesse instante, o que dá para a gente interpretar é que essas representações que estão aqui não têm sentido considerando o eixo X como sendo o eixo das correntes, né? Ou seja, o eixo das abscissas como sendo o eixo das correntes, né? Então, o que nós vamos fazer no primeiro instante aqui é, de fato, mostrar que a corrente é constante, né? Bom, então, vou abrir aqui uma janela do cálculo simbólico, né? Que é bem interessante, que resolve as nossas equações. Então, por exemplo, nesse instante eu sei que a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3, ela com certeza me leva para a tensão total. Tá lá. Então, o que ele fez? Ele somou as tensões, né? 2i, 3i e 5i, deu 10i, igual a 20. E aí, obviamente, meu objetivo desse instante é encontrar a corrente, né? Então, vou pedir aqui, eu já sei quanto que é, já sabemos quanto que é só para mostrar para vocês aqui que o próprio GeoGebra calcula, né? Então, resolver a equação, quero resolver esta equação na variável i. Então, ele me diz, então, que i vale 2, ou seja, a corrente elétrica corresponde a 2 amperes. Né? Então, agora sim tem sentido. A nossa constante é a corrente. Então, quem pode variar nesse instante do ponto de vista da variável independente? A resistência, né? Que me leva para uma certa tensão. Né? Então, observando então por essa lógica, né, a gente chega à conclusão que vou até nomear aqui, que vale a pena a gente fazer isso, né? Então, vou nomear aqui os nossos eixos. Então, o eixo X, que é o eixo das abscissas, ele será o eixo R, enquanto que o eixo Y será o eixo V, o eixo da tensão. Tá lá. Então, agora sim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquela ideia, então, da nossa lei de Ohm, né? Então, tem uma tensão, só que agora a tensão está em função da resistência. Então, em função, ou melhor, vamos pensar num primeiro instante aqui. Nós temos casos pontuais ali, né? Então, por exemplo, a gente tem situações ali em que a resistência é 2, é o R1, né? Que me leva para uma tensão, que me leva para uma tensão
Como é que eu faria a tensão aqui? Que seria, como eu já sei que a corrente é 2, né? Que me levaria para o R1, né? Vezes 2, tá? Tá lá um ponto, 2 e 4, né? Ou seja, quando a resistência é 2, a tensão é 4, tá? Um ponto B, que envolve o segundo resistor. Poderia colocar direto aqui, né? Não teria problema nenhum. 3. Quando o resistor é 3, né, ohms, a corrente é 2, portanto, a tensão é 6. Tá lá. E um terceiro ponto, né? Quando a resistência vale 5, a minha tensão vale 10. Isso aqui é só para mostrar que estamos trabalhando com pontos que trabalha a ideia do diretamente proporcional, né? Ou seja, a proporcionalidade aqui ela é direta, né? Então se eu vim aqui e traço uma reta, né? Passando aqui por A e B, observe que é uma função linear, né? E essa função linear nesse instante, do ponto de vista do coeficiente angular, a gente tem basicamente que o coeficiente angular aqui, ou a taxa de variação, será, por exemplo, quando a minha resistência vale 2, tá? A minha resistência vale 2, a tensão vale 4. 2, se pensarmos então o 4 como sendo um cateto oposto e o 2 como sendo um cateto adjacente, então a gente tem aqui a razão 4 por 2, que dá 2, que é a nossa corrente. Se eu pego o ponto B, a mesma lógica, né? Se eu pego o ponto B, então eu teria aqui como ordenada 6, né? Ou seja, tensão 6, né? Resistência 3. 6 dividido por 3, 2. Tá certo? Entre outras palavras, essa função que está aqui, essa função linear, ela está representando o quê? Ela está representando exatamente a nossa função que envolve tensão, né? Onde a variável independente é R. Quem é R nesse instante? Né? É o nosso X, enquanto o Y é V. Então eu vou considerar aqui um R qualquer aqui, só para a gente observar que a lógica é sempre a mesma. Vou pegar vamos pegar um R qualquer aqui. R igual a 10. Ok, e aí vamos trazer esse R para cá, como se fosse a nossa resistência, né? E agora sim eu vou criar uma função que depende da resistência R, que ela nada mais é, né, do que... Então, como é que eu obtenho agora, né? Eu sei que a tensão é a resistência vezes a corrente, né? Então, nesse instante, eu estou simplesmente enxergando a corrente como algo constante, que é a tensão em relação à resistência. Entre outras palavras, né? A minha função aqui, ela está representando, ela não é ela é a função tensão em função da resistência, mas a minha corrente é sempre 2, né? Então, na verdade, eu tenho aqui 2R. É isso aí. Olha lá que beleza. Então, vou apagar aqui só para a gente observar ó, que se trata-se da mesma função, né? Ou seja, o 2 aqui é a nossa corrente, que é constante, enquanto que a resistência pode variar, né? Obviamente, né? Pensando aí na resistência positiva, né? Mas observe então que ao variar o R, o gráfico continua o mesmo, né? Porque nós temos diversas situações em que a corrente é sempre 2. Tá aí um bom exemplo, né? Para mostrar que é um circuito simples, né? Com resistores em séries, corrente contínua, né? Mostra aí que a corrente elétrica ela é constante, tá certo? Uma boa aplicação então da nossa função linear, tá?